bom dia. Eu sou Flávio Gomes de Barros, estamos juntos em mais um domingo. Aqui comigo, nos estúdios da TV Pajuçara, o presidente do Instituto do Meio Ambiente em Alagoas, Gustavo Lopes. Ele nos fala sobre o Setembro Verde e outras ações ambientais desenvolvidas pelo IMA. Bom dia, presidente. Bom dia, amigo. Bom dia aos telespectadores. É verdade, esse mês de setembro a gente lá no órgão está fazendo o Setembro Verde, que nada mais é do que a junção das ações principais do órgão nesse mês de setembro, que tem o dia 21 como Dia da Árvore, e a gente decidiu por chamar de Setembro Verde e fazer diversas ações nesse mês. Então lançamos o Calçada Verde, que é um projeto muito legal, onde a gente planta mudas nativas nas calçadas das cidades, principalmente de Maceió, onde a gente tem um boom imobiliário muito forte e perdemos boa parte da vegetação que existia, então isso aumenta muito a temperatura aqui, e esse retorno do verde, retorno da árvore através das calçadas traz um ambiente melhor para se viver. Temos as nossas caravanas ambientais que estão nos interiores toda semana, sempre rodando. Temos o nosso barco escola, que também está sempre avançando aí na Lagoa Mundaú com as escolas, ensinando as crianças o meio ambiente bem cuidado, o meio ambiente mal cuidado e diversas outras ações nesse mês. Presidente Gustavo, essa ação dentro do projeto Setembro Verde, o Calçada Verde aqui em Maceió, vem muito a calhar, porque Maceió é uma das cidades, pelo menos das capitais, menos arborizadas do Brasil, pelo menos as que eu conheço. Exatamente. Maceió tem vivido, como eu disse anteriormente, um boom imobiliário muito forte. E esse boom traz uma degradação importante na questão das árvores que a gente existia. As casas que tinham o seu terreno com árvores ao fundo passam a deixar de ter, viram prédios. E aí a gente traz esse projeto, que é o Calçada Verde, que a gente tenta arborizar as calçadas da cidade de Maceió, principalmente, que é o nosso mote de atuação nesse momento. Tanto em todas as partes, na parte baixa, na parte alta, em todo canto, onde a gente traz mudas nativas com um porte já razoável, e a gente busca parcerias com os prédios, com as casas existentes, para liberar a calçada deles para a gente fazer esses corredores verdes aqui na cidade. Aqui na parte baixa a gente tem aquela rua Abdon Arrochelas, que ela já é bem arborizada, e eu vejo ela como um modelo onde a gente quer chegar para todas as outras, que ali as calçadas são arborizadas. Então o Calçada Verde, ele entra nesse mote aí, e a gente traz uma redução de temperatura importante. Pesquisas mostram que uma cidade bem arborizada, ela tem 2 graus abaixo de temperatura. Então isso é uma qualidade de vida muito melhor, e visualmente também é muito mais agradável. E além do aspecto da construção de prédios, substituir casas, né, que normalmente as casas têm árvores, Isso. Um outro aspecto é a pavimentação, que as comunidades sempre pedem para asfaltar, calçar a rua, mas isso aí gera aquecimento. Gera aquecimento, o CBUQ, né, que é o calçamento, ele traz essa temperatura mais alta natural, e as árvores existentes nas calçadas, elas conseguem diminuir isso. Presidente, outra coisa, o que é que diferencia, é uma curiosidade minha inclusive, reservas particulares do patrimônio natural, né? Áreas de proteção ambiental, que são as APAs, e reservas ecológicas? O que é que diferencia cada uma dessas unidades? A legislação brasileira, ela tem as unidades de conservação, certo? Então isso está em cima, unidade de conservação. Abaixo das unidades de conservação, que é tipo o bloco principal, existem os tipos de unidades de conservação. Essas 3 que você citou são tipos de unidade de conservação. A RPPN, que é a Reserva Particular do Patrimônio Natural, ela é uma reserva privada e perpétua. Então você tem a sua fazenda lá, você tem uma área verde importante e você quer protegê-la para as próximas gerações. Você cria uma RPPN junto ao IMA e ela é averbada em cartório, então ninguém mais pode trocar isso por nada. Ela vai ser para sempre
Isso. Uma APA é uma área de proteção ambiental. Ela é definida pelo governo estadual, federal ou até municipal. E aqui a gente tem 6 APAs, uma delas é a APA de Santa Rita, que fica em Marechal e outros municípios. E ela, assim, ela é definida pelo governo, mas como eu posso dizer, a proteção dela, ela não é integral e ela é garantida pelo plano de manejo que é definido pelo Conselho e pelos estudos para aquela região. Então, assim, o órgão, o governo identificam a região ambientalmente importante, que acha que tem que ter uma proteção melhor, e ela vai e decreta que ali é uma área de proteção ambiental. Então, tudo que for feito dentro daquilo vai seguir um regramento ambiental importante para ser feito. E tantas outras tipos de unidades de conservação que existem no Brasil, e a gente repercute aqui em Alagoas. Eu estava com um dado aqui importante. A gente entrou no IME em 2015, mais ou menos, tem quase 9 anos que a gente está à frente, e a gente já aumentou o número de RPPNs em praticamente 300%, o número de área e o número de RPPNs. Estamos com 105. Eu acredito muito na RPPN porque, como eu disse, ela é perpétua e ela, para chegar nesse ponto, envolveu aquele dono daquela terra, ele acreditou que era necessária essa proteção, fez a burocracia toda para isso e deixou aquilo para sempre naquela terra. Ele pode vender e ninguém mais vai poder tirar aquilo. Então, criamos também a Unidade de Conservação, a APA da Caiçara, que é a primeira APA de Caatinga aqui do nosso estado, uma APA muito legal. O governador Paulo Dantas, que é um sertanejo, ele fez questão de criá-la. Estamos no momento de criar o plano de manejo dela para definir o regramento ambiental que vai acontecer lá dentro. E esse regramento ambiental numa APA, ele vai sempre evoluindo. Você vê a APA de Santa Rita, por exemplo, que eu citei, ela tem uma pressão imobiliária já muito maior do que tinha antes. Então, as regras dela, o conselho, ele tem sempre se reunido, o conselho gestor da APA, e ele vai adaptando essas regras às novas realidades. Então, é um modelo de proteção interessante, entendeu? Assim, que não é tão amarrado, e aqui no estado temos 6. Mas há situações também em que o proprietário da área, normalmente não sempre, rural, né, ele é obrigado a preservar, não é Sim. isso? Ele tem por obrigação a preservar 20% de sua área. Isso é obrigatório, é independente de criar RPPN ou não, ela tem que estar lá. Dentro da sua área, esses 20% tem que ser feito. Fora as APPs, se ele tem rio passando na área dele, ele tem as margens que tem que, a depender do tamanho do eixo do rio, ele tem que tomar conta de 20, 30 metros assim a distância, entendeu? Até, por exemplo, 500 metros. Por exemplo, o Rio São Francisco, a APP é de 500 metros. E se o cidadão alegar que não tem condições financeiras de manter essa unidade de proteção, vamos chamar assim? Unidade de proteção que você fala qual? Sim, uma reserva. Uma reserva... Reserva de mata, por exemplo. O cidadão tem a propriedade, mas não pode manter. Como é que faz? Os 20% que você fala? Sim. Não, ele tem que manter. Essa daí foi uma lei federal criada, é por obrigação. Não é manter, ele não pode cortar, entendeu? Ele não pode derrubar essa mata. A gente entende as questões sociais que existem nisso, só que os 20% têm que ser garantidos na sua propriedade. O governo federal, um tempo atrás, criou o Cadastro Ambiental Rural, que nada mais é que uma ferramenta virtual, onde basicamente existem todos essas propriedades cadastradas pelos próprios proprietários e depois verificadas pelos órgãos ambientais, onde ele tem um grande mapa do Brasil inteiro nesses termos. E nesse caso, você já diz qual é os seus 20%, já diz tudo isso. Ok, vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta, continuando a nossa entrevista com o presidente do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, Gustavo Lopes. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando, aqui na TV Pajuçara. Comigo, o presidente do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, Gustavo Lopes. Presidente, uma situação interessante que é uma dúvida, inclusive, minha. No caso de alguma ocorrência no âmbito ambiental, no âmbito de devastação da natureza, por exemplo, a quem a pessoa deve recorrer?
como é que a pessoa vai saber se vai ser no âmbito municipal, no federal ou no estadual? É uma excelente pergunta. Realmente é uma dúvida corriqueira essa, e a legislação ela foi feita de uma forma onde os entes eles trabalham de forma concorrentes, ou seja, pode-se recorrer aos 3 entes. Porém, a mesma legislação diz que prioritariamente quem deve fiscalizar é o detentor do licenciamento ambiental naquele local. Por exemplo, Maceió. Maceió é um município que licencia ambientalmente, e não são todos os municípios que licenciam, precisa ter autorização do CEPRAM, tal. Se me foge a memória, acho que a gente tem 11 municípios licenciando. Então, a fiscalização prioritária no município de Maceió é da Prefeitura de Maceió. Porém, nada impede do IMA ou IBAMA fazer essa fiscalização de forma supletiva, se entender que o município se omitiu e não fez essa fiscalização de alguma forma, e até se precisar fazer a fiscalização. O IMA está sempre presente, o IMA tem o seu aplicativo de denúncia, que é o IMA Denuncie, fora os telefones de contatos e o WhatsApp. A gente recebe muita denúncia e normalmente a gente busca atender todas essas denúncias que chegam já referenciadas nesses aplicativos. E dito isso, a gente tem o Estado, que é o IMA, que fiscaliza todo o Estado de forma geral. Os 102 municípios a gente fiscaliza prioritariamente em todos aqueles que a gente licencia, ou seja, à exceção desses 11, todo o resto, teoricamente, obrigatoriamente, é a gente que tem que licenciar e fiscalizar. E o governo federal, o IBAMA, ele fiscaliza também supletivamente na nossa ausência. Então, é um pouco confuso, mas assim que foi feita a legislação, onde os órgãos eles são concorrentes nas atividades de fiscalização. Um caso bastante emblemático, a situação da Braskem. De quem é ou de quem seria a responsabilidade de fiscalização e de autorização para esse licenciamento? Veja bem, a parte ambiental da Braskem, ela é algo que vem de muitos anos, né? Está há décadas aí colocada, e a licenciamento dela ambiental como planta foi feito pelo IMA, e como Minas, que são onde deram os problemas, ela é liberada pela ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, que cuida do subsolo, do minério do Brasil, e ela autoriza, e ela que faz ela que solicita todos esses estudos de cavidades, de todas as outras coisas, e recebe o licenciamento ambiental do IMA. E, além disso, a planta também recebe o licenciamento ambiental do IMA. E a atividade fiscalizatória, ela cabe, como eu disse novamente, a todos os entes. Mas uma coisa importante é o seguinte: numa empresa como a Braskem, ela tem um compliance ambiental onde os produtos que são produzidos pela empresa, com os atestados de responsabilidade técnicas obrigatórios e protocolados dentro dos órgãos que o solicita essa documentação. E, de alguma forma, essa documentação é apresentada, analisada, aprovada ou não aprovada. E, no caso da Braskem, eu me lembro bem, uma das multas que o IMA fez foi por apresentar informação falsa dentro do desatendimento de condicionantes. E isso foi multado, e todos aqueles problemas em decorrência disso já. Estou falando burocraticamente, né? Outra coisa, o cidadão que ainda tem, né? Porque as casas estão sendo substituídas pelos prédios, como a gente falou agora há pouco, que ainda tem uma casa e tem, digamos, 1 ou 2 árvores. E ele chega numa situação em que ele precisa, vamos chamar, sacrificar, entre aspas, uma dessas árvores, pelo menos. A quem ele deve recorrer? Aqui em Maceió, quem trata desse assunto é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que eu não sei se mudou de nome, e ela mesma, pelo que eu me lembro, ela mesma vai, corta e algo nesse sentido já. Quando precisa, quando a árvore está doente, que ela é um risco, ela mesma vai e resolve essa situação. E nos interiores, as prefeituras municipais também, de alguma forma, e quando precisa de autorização, se for uma árvore nativa, ele tem que solicitar o órgão ambiental, no caso, o IMA. Falando em interior, me lembrei agora do litoral norte, aqui de Alagoas, que tem sido alvo de algumas
alguns questionamentos com relação a problemas ambientais. Aquela região de Milagres, por exemplo. Como é que está a situação ali? Ali tem uma pressão imobiliária muito grande e uma fiscalização recorrente do órgão. Eu posso dizer que a gente tem equipe lá praticamente todos os dias da semana, porque além da gente saber que tem essa pressão imobiliária grande, existem muitas denúncias que chegam. Então, vira e mexe, a gente está tendo que autuar, embargar obras existentes lá. Como eu disse anteriormente, existe uma pressão imobiliária muito grande e o nosso trabalho é que tudo isso aconteça de forma ambientalmente regular. Então, a gente tem que ter uma fiscalização bem firme e a gente tem tido nessa região aí uma fiscalização bem forte. E no que diz respeito, naquela região também, a saneamento básico. Como é que naquela região, o saneamento é o seguinte, houve a concessão para aquela região, só que além da concessão, houveram obras de saneamento pela CEINFRA, que passaram pelos licenciamentos do IMA e estão em obras lá nesse sentido. Eu penso que a empresa, eu acho que Verde, que ganhou a concessão daquela região, eles na concessão tiveram um ajustamento de conduta por esse período de 2, 3 anos que eles vão assumir o que era da Casal, e a Casal não tinha licenciamentos ambientais de praticamente nada do que existia, e vão regularizar tudo isso. E além dessa regularização do que já existia e fazer o que eles vão fazer, eles vão abarcar essa parte que o Estado está fazendo. Então, de acordo com o Marco Legal de Saneamento Básico, por isso mesmo foi feitas as concessões, essa região ela deve estar 100% saneada nos próximos anos. Agora, uma questão que não é só do litoral norte, é praticamente todo o litoral de Alagoas, o avanço do mar. O que é que tem sido feito, o que é que pode ser feito pelo IMA nesse sentido? O avanço do mar é um problema mundial, né? A gente está acompanhando aí essa questão das mudanças climáticas que elevam os níveis do mar e isso nos traz consequências vistas para todos, né? O mar tem avançado na nossa faixa litorânea praticamente toda e formas para conter esse avanço são apenas as formas de engenharia que existem. A questão da salsa é importante em áreas que ainda não estão naquele nível de degradação, ela aguenta, suporta bem. Inclusive temos um programa lá no IMA chamado Salsa Viva, onde a gente planta salsas onde dá para plantar. Já avançamos muito nesse sentido, mas, por exemplo, aqui em Maceió foi feita uma obra de contenção importante e bem grande, que dá para todo mundo ver ali, e não existe obra diferente para segurar o avanço do mar. A natureza realmente ela só é contida, e olhe lá, com a engenharia, e é isso que a gente vai ter que fazer, porque no jeito que o mundo tem ido com essa questão das mudanças climáticas, se a gente não frear, é daí para pior. Bom, a gente está vendo aqui em Maceió a implantação praticamente de uma muralha na beira-mar, né? Principalmente ali na região de Jatiuca, de Cruz das Almas. E a gente observa que em outras cidades litorâneas tem sido adotado outro sistema, que é a chamada engorda de praia. Como saber o que é mais adequado, mais recomendável? Exatamente. Esses estudos eles já foram aprovados lá no órgão ambiental. A Prefeitura de Maceió ela teve que avaliar entre a engorda de praia e esse tipo de muralha que você citou aí, e a solução técnica apresentada e aprovada foi essa, porque a engorda de praia ali para aquela região, ela poderia trazer outras consequências ambientais, como por exemplo a destruição dos corais que existem ali, entendeu? E são muito importantes para aquela biodiversidade que existe ali. Professores da UFAL, foi relatórios muito contundentes, mostraram isso e todas as dificuldades nesse sentido. Além da engorda de praia, existe também no Ceará, eles fazem mais aqueles dentes também, que eles entram no mar e vai engordando com o passar dos anos. Tem soluções de engenharia para todas essas situações, só que cada caso é um caso. O caso daqui, a engorda, ela não cabia. Uma recomendável foi a implantação dessas muralhas, vamos chamar de muralhas. É um degrau, né? É um degrau.
Outra coisa, falando em obra aqui da Prefeitura de Maceió, essa ação de despoluição do Riacho Salgadinho tem sido acompanhada pelo IMA? Não recebemos nada sobre essa questão do Riacho Salgadinho. A Prefeitura tem feito por ela mesma isso aí, ela tem o poder de licenciar, às vezes licencia de forma que a gente não concorda, e estamos nesse pé ainda. Para o órgão ambiental do Estado não chegou nada. Falando novamente em Maceió, a gente tem recebido recentemente denúncias de condomínios na região ali de Garça Torta, né? Litoral norte aqui de Maceió, afetando o mangue. Isso é do âmbito do IMA ou não? Foi do âmbito do IMA essa situação aí, eu me lembro bem, e os técnicos verificaram que não houve afetação do mangue nessa questão, e a Secretaria de Meio Ambiente do Estado autuou eles de alguma forma por estarem lançando esgoto sem outorga, algo nesse sentido assim. Nesses tempos atuais que a gente vive muito de rede social e mídia, as informações às vezes elas chegam de uma forma deturpada, onde que a explicação para ser feita, mesmo que seja feita, ela não consegue trazer que a pessoa acredite de alguma forma, porque o que já foi vendido antes já se tornou verdade. E esse caso aí é um desses casos emblemáticos, nesse sentido, que levaram à polêmica, porque ali há uma comunidade muito forte na Garça, de alguma forma, e um condomínio foi fazer alguma ação de desvio de rio, que não afetou mangue. Os nossos técnicos foram lá e, aparentemente, eles não conseguiram se comunicar bem com a população que existia lá e tiveram a sua ação acabada, encerrada. O que eles queriam fazer não será mais possível, porque no meio ambiente também o ser humano ele é importante, não é só animal e tal. Então o ser humano da região não queria que isso acontecesse lá de alguma forma. E aí esse condomínio está com problema de avanço do mar, que era, pelo que eu entendi do processo que eu li, esse desvio era para diminuir o avanço do mar lá nesse local. Então eles vão ter que buscar outra alternativa. O Instituto Meio Ambiente de Alagoas, ele tem algum tipo de ação que contemple as lagoas, que são várias aqui no estado? Sim. A gente tem diversas ações de monitoramento nas lagoas. Uma delas é a balneabilidade. A gente faz a balneabilidade do nosso estado em, aparentemente, 65 ou são 66 pontos. Em sua maioria, eu diria 90% a 94% no mar, mas também fazemos nas lagoas do nosso estado, principalmente Mundaú e Mangualba. Além do monitoramento, nós temos a nossa base que fica na Ilha de Santa Rita, onde partimos com o nosso barco-escola, levando conhecimento aos jovens, que são as figuras que vão defender o meio ambiente pelas próximas gerações. E lá também fica o nosso aquático e o aquático do Batalhão Ambiental, onde a gente faz as ações de fiscalização nas lagoas nesse sentido. Então, a gente está presente nas lagoas que levam os nomes ao nosso estado, que é Alagoas, e a gente está presente com ações de educação ambiental, com ações de fiscalização e também com ações de licenciamento, porque, queira ou não, esses licenciamentos passam pelo órgão. Para encerrar, presidente Gustavo, até que ponto a educação ambiental tem dado resultados? Eu considero que a educação ambiental ela tem dado resultados muito importantes, e a gente focou muito na educação ambiental nesse tempo que a gente está lá à frente do órgão, porque a educação ambiental ela conscientiza as pessoas de uma pauta cada vez mais bem aceita pela sociedade, que é a pauta do meio ambiente. Se você olhar essa pauta há 20 anos atrás, a pessoa dizia, não, o meio ambiente não funciona, desenvolvimento só, mas o tempo passou e a gente percebeu que a necessidade que a gente tem é do desenvolvimento sustentável. E é isso que a gente tenta levar, essa conscientização do que é o certo, do que é o errado, do meio ambiente, para as crianças, adolescentes e levando também para as faixas mais altas. Ok.
Você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo com o Gustavo Lopes, presidente do IMA, termina por aqui. Um bom final de semana para todos.